Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos estudar a indução matemática e recursão. Tá? Na aula anterior nós trabalhamos técnicas de demonstração, como prova direta, contraposição, contradição e contraexemplo. Agora nós vamos usar essa base para quê? Para provar afirmações que envolvem números naturais e processos repetitivos. A ideia central da indução ela é simples: provar um caso inicial e mostrar que se uma etapa funciona, a próxima também funciona. Tá? Em outras palavras, em vez de verificar infinitos casos um por um, né, o que seria inviável eventualmente, nós criamos um mecanismo lógico que leva do primeiro caso para todos os casos seguintes. E aí depois nós vamos conectar essa ideia com definições recursivas, sequências e algoritmos recursivos que aparecem com muita frequência na computação. Então, antes de entrar no conteúdo novo, vamos localizar a aula dentro da sequência. Tá? Então, na aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos que demonstrar é construir um argumento válido e não apenas apresentar exemplos. Tá? Então, a indução matemática ela entra justamente nesse ponto. Tá? Ela é uma técnica de demonstração especialmente adequada para afirmações que dependem dos números naturais. Para todo n, para toda posição de uma sequência, para toda etapa de um algoritmo, entre outras coisas. Ou seja, quando o problema tem uma estrutura de repetição, a indução ela oferece uma forma organizada de provar que a propriedade se mantém ao longo das etapas, que aquele comportamento vai se manter ao longo das etapas. Tá? Então, a ideia da indução é justamente essa. Então, nesse slide eu trago para vocês os objetivos da aula. Primeiro, nós precisamos compreender o princípio da indução. Depois nós vamos aprender a escrever uma prova por indução com duas partes, tá? E aí o caso base e o caso indutivo, né? Essas são as duas partes da indução matemática. Tá? Também vamos interpretar definições recursivas. Tá? Dito de outra forma, nós vamos estudar situações em que um objeto é definido a partir de valores anteriores. Isso aparece em sequências como o Fibonacci e também em algoritmos como funções recursivas. Ao final, a expectativa é que vocês consigam perceber o que? A ligação entre indução e recursão. A recursão constrói etapa por etapa. A indução, ela prova que essa construção funciona etapa por etapa. Bacana? Acho que ficou clara essa parte, né? Então, em computação, é muito comum trabalhar com processos que avançam de uma etapa para a próxima. Um laço executa repetidamente uma instrução, seja ele um for, um while, enfim. Um algoritmo é recursivo, ele resolve um problema chamando uma versão menor do mesmo problema. Uma estrutura de dados ela pode ser definida por partes menores. A indução matemática ela ajuda a provar que uma propriedade vale em todas essas etapas. A recursão ela ajuda a definir objetos e algoritmos a partir de casos menores. Ou seja, indução e recursão são duas faces da mesma ideia: compreender processos construídos passo a passo. A metáfora mais conhecida da indução é o efeito dominó. Tá? Para garantir que todos os dominós caiam, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, o primeiro dominó precisa cair. Esse é o caso é o caso base. Segundo, cada dominó precisa derrubar o próximo. Esse é o passo indutivo. Tá? Então, dito de outra forma, não basta provar apenas que o primeiro caso é verdadeiro. Também não basta provar apenas que um caso levaria ao próximo se ele fosse verdadeiro. As duas partes precisam aparecer juntas, certo? Beleza, agora vamos formalizar a ideia. Suponha que P
de n seja uma afirmação sobre o número natural n. Para provar que P de n vale para todo n a partir de 1, fazemos duas coisas. Primeiro, provamos o caso base. P de 1 é verdadeira. Depois, provamos o passo indutivo. Para um k qualquer, se P de k é verdadeiro, então P de k mais 1 também é verdadeiro. A hipótese P de k ela recebe o nome de hipótese de indução. Tá? Ela não é a conclusão final, ela não é a conclusão. Ela é uma suposição temporária usada dentro do passo indutivo. Tá? Então, para escrever uma prova por indução com clareza, é útil seguir um roteiro. Primeiro, declare a propriedade P. Defina a propriedade P. Em outras palavras, escreva exatamente o que será aprovado para cada n. Né? Então, defina ali P de n. Qual afirmação depende de n? Depois, faça o caso base. Normalmente, n é igual a 1, mas pode ser outro valor inicial, dependendo do problema. Tá? Em seguida, escreva o passo indutivo. Assuma que P de k é verdadeira. E a partir disso, prove P de k mais 1. Por fim, conclua pelo princípio da indução matemática. Tá? Então, uma prova por indução, ela não é uma lista de casos. É uma regra que conecta os casos. Tá? Beleza? Ótimo, vamos em frente. Agora, vamos começar com um exemplo clássico. Nós queremos provar que a soma de 1 até n é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Opa, espera aí. Então, nós queremos provar que 1 mais 1 mais n é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Tá? Essa expressão aqui de cima. Tá? Essa é uma afirmação sobre todos os números naturais. Então, testar n igual a 1, 2 ou 3 ajuda a perceber o padrão, mas não prova a fórmula para todos os valores. Por isso, nós vamos usar a indução para provar isso. Tá? Então, no caso base, verificamos n igual a 1. No passo indutivo, assumimos que a fórmula vale para k e mostramos que ela também vale para k mais 1. Tá? Beleza? Ótimo, vamos em frente então. Agora, vamos escrever o passo indutivo com calma. Tá? A soma até k mais 1 pode ser vista como a soma até k acrescentada do termo k mais 1. Beleza? Então, pela hipótese da indução, a soma até k pode ser substituída por k vezes k mais 1 dividido por 2. E aí depois colocamos as parcelas do mesmo denominador e fatoramos k mais 1. Tá? O resultado final é k mais 1 vezes k mais 2 dividido por 2, que é exatamente a fórmula para P de k mais 1. Tá? Então, como chegamos a P de k mais 1, o passo indutivo será concluído. Conclusão: pelo princípio da indução, a fórmula vale para todo n maior ou igual a 1. Agora, vamos propor um exercício para a gente testar o que a gente aprendeu até agora. Tá? A afirmação é que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. Então, antes de resolver, identifiquem qual é a propriedade P de n. Tá? Depois façam o caso base. Em seguida, escrevam a hipótese de indução e tentem provar k mais 1. Observem que o próximo número ímpar, depois de k menos 1, é k mais 1. Aliás,
o próximo número ímpar depois de 2k menos 1 é 2k mais 1. Esse cuidado ele ajuda a montar corretamente a soma para k mais 1 termos. Tá? Então, resolva isso sozinho antes de eu apresentar a correção. Tá? Se necessário, volte um pouco o vídeo, pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Tá? E aí depois você volta aqui para a gente apresentar a correção. Tá? Bom, vamos corrigir então. Primeiro, o caso de base. Tá? Para n igual a 1, aqui do lado esquerdo, para n igual a 1, o lado esquerdo é 1 e o lado direito é 1 ao quadrado. Então, para n igual a 1, o lado esquerdo é 1 e o lado direito é 1 ao quadrado. Tá? Portanto, o caso base está verdadeiro. Tá? Agora, assumimos a hipótese de indução. A soma dos k primeiros ímpares é k ao quadrado. Para chegar ao caso seguinte, acrescentamos o próximo ímpar, que é 2k mais 1. Tá? 2k mais 1 é um número ímpar. Né? Beleza. Substituímos a soma anterior por k ao quadrado e simplificamos. O resultado é k mais 1 ao quadrado, exatamente o que precisávamos provar. Tá? Então, 1 mais 3 mais 2k menos 1 mais 2k mais 1 é a mesma coisa que k ao quadrado mais 2k mais 1. Tá certo? Resumindo, temos k mais 1 ao quadrado. Ah, professor, não entendi. O senhor pode ir mais devagar, passando etapa por etapa, para a gente entender melhor? Vamos lá. Vamos corrigir esse exercício com mais calma, então. O que nós queremos provar? Nós queremos provar que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. Tá? Então, primeiro verificamos o caso base. Tá? N igual a 1, 1 igual a 1 ao quadrado. Tá? Beleza. Como 1 é igual a 1 ao quadrado, o caso base está confirmado, é verdadeiro. Né? Beleza. Agora, assumimos a hipótese de indução. Isso significa o quê? Que vamos supor que a fórmula já funciona para algum número natural. Portanto, assumimos que 1 mais 3 mais 5 e assim por diante, até 2k menos 1 é igual a k ao quadrado. Então, tudo isso aqui é igual a k ao quadrado. Essa é a minha hipótese. Tá? O nosso objetivo agora não é provar novamente o caso k. Nós precisamos provar o caso seguinte, isso é, o caso k mais 1. Tá? Para passar de k números ímpares para k mais 1 números ímpares, nós precisamos acrescentar o próximo número ímpar. O último número da soma era 2k menos 1. O último número da soma era 2k menos 1. Tá? Então, o próximo número ímpar é 2 unidades maior. Portanto, 2k mais 1. Tá? Beleza? Ótimo. Então, beleza. Substituindo tudo isso aqui na fórmula, o que eu tenho? Isso tudo aqui não é igual a k ao quadrado? Isso aqui não é a soma que eu preciso aqui, ó, para acrescentar? Mais 2k mais 1?
Beleza, ótimo. Então, pela hipótese da indução anterior, ela pode ser substituída por K2. Ficamos então com K2, K ao quadrado, mais 2K mais 1. Nossa, mas e de onde saiu K mais 1 ao quadrado? Essa expressão acima, ela é um produto notável. Sendo ela um produto notável, a gente transforma ela em K mais 1 ao quadrado. Tá certo? Então, logo, P de K portanto, P de K mais 1, pelo princípio da indução, a fórmula vale para todo n maior do que 1. Em outras palavras, se a soma dos K primeiros ímpares é K ao quadrado, então, ao acrescentarmos o próximo ímpar, obtemos K mais 1 ao quadrado. Por exemplo, os 4 primeiros ímpares somam 16, não somam? 4 primeiros ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7. Tá? É 16. 16 não é a mesma coisa que 4 ao quadrado? O próximo ímpar somado é o 9. Então, somando 16 mais 9, obtemos 25, que é 5 ao quadrado. Tá? Então, o exemplo ele ajuda a visualizar o raciocínio, enquanto o cálculo com K demonstra que ele funciona para qualquer número natural. Portanto, pelo princípio da indução matemática, a fórmula vale para todo n maior ou igual a 1. Beleza? Beleza, vamos lá. Não entendi. Refaça o exercício. Tenta refazer. Eu não entendi produtos notáveis. Volta lá na aula de produtos notáveis. Tá? Eu não sei se produtos notáveis vai estar na disciplina de matemática discreta ou em alguma outra disciplina, mas volte nessa aula de produtos notáveis, que é importante você lembrar isso para entender essa parte aqui, tá bom? Senão a gente tem que ficar repassando, construir de novo o que é produto notável. Aí a gente vai ter que ter uma aula só de produto notável, né? Aí acaba, então a gente pré entende, né? Ou presume, né? Que você já sabe isso, tá? Vamos lá. Outro exemplo. Exemplo 2, divisibilidade. Tá? A indução ela não serve apenas para fórmulas de soma. Ela também pode provar propriedades de divisibilidade. Tá? Nesse exemplo, nós queremos provar que 3 elevado a n menos 1 é divisível por 2. 3 elevado a menos 1 é divisível por 2. Tá? Em outras palavras, nós queremos mostrar que essa expressão é sempre par. A estratégia será a mesma. Provar o caso base, depois mostrar que se a propriedade vale para K, então vale para K mais 1. Tá bom? Beleza, K mais 1 é um número à frente. Tá? Vamos seguir? Vamos seguir então. Tentem fazer aí, pausem o vídeo se necessário. E aí a gente segue com a resolução. Vamos lá para a solução, galera? Desenvolvendo então a divisibilidade. Agora vamos então desenvolver com calma, passo a passo intuitivo da divisibilidade. Tá? Então, pela hipótese de indução, estamos supondo que 3 elevado a k menos 1 é divisível por 2, certo? Isso significa que existe algum número inteiro m tal que 3 elevado a k menos 1 é igual a 2m. Nosso objetivo é provar que o caso seguinte também é divisível por 2. Portanto, precisamos analisar 3 elevado a k mais 1 menos 1. Tá? Beleza, agora aparece
uma transformação importante. Nós queremos surgir, nós queremos fazer surgir a expressão 3 elevado a k menos 1. Por quê? Porque é justamente a expressão presente na hipótese da indução. Tá? Para isso, nós vamos reescrever menos 1 como menos 3 mais 2. Observe que menos 3 mais 2 continua sendo menos 1. Tá certo? Concordam comigo? Então, 3 vezes 3 elevado a k menos 1 pode ser escrito como 3 vezes 3 elevado a k menos 3 mais 2. Tá? Colocando o fator 3 em evidência, nos dois primeiros termos, nós obtemos 3 vezes a expressão 3 elevado a k menos 1 mais 2. Ou seja, em outras palavras, eu estou sendo redundante, né? Nós não inventamos o mais 2. Nós apenas reescrevemos o menos 1 como menos 3 e mais 2 para fazer o quê? Para fazer aparecer a expressão da hipótese da indução. Tá? Agora, nós podemos usar a hipótese. Como 3 elevado a k menos 1 é igual a 2m, substituímos essa parte por 2m e ficamos com 3 vezes 2m mais 2. Tá? Fazendo a multiplicação e colocando o 2 em evidência, nós obtemos 2 vezes 3 mais 1. Tá? Como o m é inteiro, 2m mais 1 também é inteiro. Então, 3 elevado a k mais 1 menos 1 foi escrito como 2 vezes 1 menos inteiro. Logo, 2 é divisível por 2. Tá? Logo, ele é divisível por 2. Tá? Então, assim mostramos que se a propriedade vale k, então também vale k mais 1. Tá certo? Beleza. Deixa eu pôr minha imagem para o outro lado aqui, para vocês verem no slide. Essa conclusão que não estava aparecendo, né? Deixa eu trazer agora no slide seguinte todas as etapas que eu falei, porque nesse slide não tem todas as etapas, né? Ó, nesse aqui, galera, ficou mais detalhado, tá? Fica mais fácil ainda de entender as transações aqui, tá? Então, vamos acompanhar linha a linha aqui, tá? Primeiro, observem a hipótese de indução, tá? Qual que é a hipótese? Estamos supondo que 3 elevado a k menos 1 é igual a 2m, tá? Com m inteiro. Ou seja, estamos assumindo que 3 elevado a k menos 1 é divisível por 2. O nosso objetivo aparece do lado. Então, precisamos provar que 2 também divide 3 elevado a k mais 1 menos 1. Tá? K mais 1 está aqui em cima, tá? Elevado a k, 1, k mais 1, menos 1 aqui embaixo. Tá? Não confundam isso, que senão o resultado sai totalmente diferente. Tá? Beleza. Então, aqui na primeira linha do cálculo, o que a gente escreveu? Exatamente o caso seguinte. Tá? 3 elevado a k
mais 1 menos 1. Na segunda linha, a gente usa a propriedade das potências. Então, 3 elevado a k mais 1 é o mesmo que 3 vezes 3 elevado a k. Tá? Por isso, temos 3 vezes 3 elevado a k menos 1. Tá? Na terceira linha, nós fazemos a transformação que costuma gerar dúvida. Tá? Reescrevemos menos 1 como menos 3 mais 2. Meu Deus. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Tá? Isso não muda o valor. Por quê? Porque 3 menos 3 mais 2 continua sendo menos 1. Nós fazemos isso para quê? Para criar a expressão que aparece na hipótese. Tá? A quarta linha, nós colocamos o fator 3 em evidência, nos dois primeiros termos. Beleza? Assim, 3 vezes 3 elevado a k menos 3 vira 3 vezes a expressão 3 elevado a k menos 1. Agora, a hipótese aparece dentro do cálculo. Como 3 elevado a k menos 1 é igual a 2m, na quinta linha nós substituímos essa parte por 2m. E ficamos com 3 vezes 2m mais 2. Na sexta linha, nós fazemos a multiplicação. 3 vezes 2m é 6m. Tá certo? Na sétima linha, colocamos o 2 em evidência. 6m mais 2 é igual a 2 vezes 3 mais 1. E aí, por fim, vem a conclusão. Como m é inteiro, 3m mais 1 também é inteiro. Portanto, 3 elevado a k mais 1 menos 1 foi escrito como 2 vezes um número inteiro. Isso prova que ele é divisível por 2. Assim, mostramos que, se a propriedade vale para k, então ela também vale para k mais 1. E assim sucessivamente. Beleza? Agora, existe uma variação importante chamada indução forte. Na indução comum, para provar P de k mais 1, assumimos apenas P de k. Tá? Na indução forte, para provar P de k mais 1, nós podemos assumir que todos os casos anteriormente são verdadeiros. Ou seja, P de 1, P de 2, até P de k. Tá? Isso é útil quando o próximo caso depende de vários casos anteriores, tá? E não apenas do último caso. Apesar do nome, a indução forte não é mais verdadeira, né? Ela apenas oferece uma hipótese de indução mais ampla. Tá? Agora vamos passar da indução para a recursão. Tá? Uma definição recursiva ela descreve um objeto usando dois ingredientes. Primeiro, nós precisamos de um ou mais casos iniciais. Eles dizem onde a construção começa. Depois, nós precisamos de uma regra recursiva, que mostra como construir novos casos a partir de casos já conhecidos. Dito de outra forma, a recursão ela é uma definição por etapas. Ela é muito natural em sequências, árvores, expressões, listas e algoritmos. Uma sequência é o que? É uma lista ordenada de termos, certo? Em uma definição explícita, o termo n é dado diretamente por uma fórmula em função de n. Tá? Em uma definição recursiva, o termo atual depende de termos anteriores.
Por exemplo, nós podemos definir uma sequência começando com A1 igual a 2 e usando a regra AN igual a AN menos 1 mais 3 para N maior ou igual a 2. Tá? Isso significa que cada termo é obtido somando 3 ao termo anterior. Ou seja, a regra ela não entrega o termo isoladamente, ela mostra como avançar na sequência. Tá? Beleza? Então, a definição recursiva é essa aqui, a definição explícita é essa aqui. Né? A1 igual a 2, AN é igual a AN menos 1 mais 3. Tá? Então, a recursão ela descreve o caminho. A fórmula explícita ela descreve diretamente o termo. O fatorial é um exemplo clássico de definição recursiva. Em vez de escrever n fatorial, como n vezes n menos 1, vezes n menos 2 até 1, nós podemos definir recursivamente. Tá? O caso inicial é 0 fatorial igual a 1. A regra recursiva é n fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial para n maior do que 1 igual a 1. Tá? Então, 0 fatorial igual a 1. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial para n maior ou igual a 1. Tá? Observe que a regra ela reduz o problema para quê? Para calcular. Ela reduz o problema. Né? Então, assim, você pode calcular os números usando esse tipo de abordagem. Né? Então, para calcular 5 fatorial, nós precisamos de 4 fatorial. Para 4 fatorial, nós precisamos de 3 fatorial. E assim por diante, até chegar ao caso inicial. Tá? A sequência de Fibonacci, o Fibonacci, né, é outro exemplo importante. Fibonacci a gente usa muito em finanças, né? Principalmente a análise gráfica, a gente usa bastante Fibonacci como um apoio, né? Como um apoio, uma das ferramentas, né? Não é ela exclusivamente. Tá? Então, a sequência Fibonacci é outro exemplo importante. Ela precisa de dois casos iniciais, porque cada novo termo depende dos termos anteriores. Nós podemos definir f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, e para n maior ou igual a 2, f de n igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Tá? Esse exemplo ele mostra por que a indução forte pode ser útil em uma propriedade de Fibonacci. Né? Se uma propriedade de Fibonacci ela depende de dois termos anteriores, pode ser necessário assumir mais de um caso anterior para o passo indutivo. Em algoritmos recursivos, a ideia é parecida com a definição recursiva. O algoritmo ele resolve um problema dividindo-o em uma versão menor do mesmo problema. Para que isso funcione, são necessários dois elementos. Primeiro, um caso base, que encerra a recursão. Segundo, uma chamada recursiva que realmente aproxima o problema do caso base. Em outras palavras, a recursão ela deve caminhar para a parada. Se a chamada não reduz o problema, o algoritmo pode entrar em uma repetição sem fim. Tá? Agora, vamos transformar a definição recursiva do fatorial em um algoritmo. Se n é igual a 0, a resposta é 1. Esse é o caso de base. Então, se n é igual a 0, retorne 1. Agora, se n é maior do que 0, o algoritmo devolve n vezes fatorial de n menos 1. Essa é a chamada recursiva. Então, retorne n vezes fatorial de n menos 1. Tá? Então,
Observe que o n diminuiu a cada chamada. Portanto, se n começa com um número natural, em algum momento chegamos a zero. Essa observação é essencial para argumentar que o algoritmo termina. Tá? Agora vamos praticar uma definição recursiva simples. A sequência começa em A1 igual a 4. A regra diz que cada termo seguinte é 2 vezes o termo anterior menos 1. Então, 2 vezes o termo anterior menos 1. Para n maior do que 2. Então, o objetivo é calcular os 5 primeiros termos. Nesse tipo de exercício, o erro mais comum é tentar achar uma fórmula direta antes de usar a regra. Tá? Então, aqui basta seguir a definição, calcule A2 a partir de A1, depois A3 a partir de A2 e assim por diante. Então, a tarefa é: calcule A2, A3, A4 e A5. Registre os 5 primeiros termos da sequência, tá? E explique por que cada termo depende do anterior. Tá? E na sequência a gente vem com a solução. Vamos lá, vamos corrigir então. Começamos com o valor inicial da sequência, que é A1 igual a 4. Tá aqui. A regra recursiva diz que cada termo novo é obtido o termo imediatamente anterior. Em outras palavras, para calcular A2 usamos A1, para calcular A3 usamos A2 e assim sucessivamente. Tá? Então, quem que é A2 aqui? 2 vezes 4 menos 1 igual a 7. Quem que é A3? 2 vezes 7 menos 1 igual a 13. Tá? Então, para aplicarmos A2, nós aplicamos a regra. 2 vezes 4 menos 1. Tá? Que resulta em 7. Depois, para obter A3, nós não voltamos ao A4. Nós usamos o termo anterior, que agora é 7. Então, A3 é 2 vezes 7 menos 1, que resulta em 13. Tá? E aí vai 2 vezes 13, 25, 2 vezes 25, 49 e assim sucessivamente. Tá? Esse exercício ele mostra a essência da definição recursiva. Cada novo termo depende do termo anterior. Por isso precisamos calcular em ordem. Agora vamos observar um algoritmo recursivo simples. Ele calcula a soma dos números de 1 até n. Tá? A função soma retorna zero, se n é igual a zero. Caso contrário, ela retorna n mais a soma de n menos 1. Tá? A tarefa é rastrear a execução de soma de 4. Ou seja, escrevam as chamadas que serão feitas, depois como os valores retornam até chegar ao resultado final. Fique então. Vamos corrigir o rastreamento do algoritmo recursivo. Primeiro, observamos a fase de descida das chamadas. Tá? A função soma de 4 não resolve tudo de uma vez. Ela retorna 4 mais a soma de 3. Para saber a soma de 3, precisamos calcular 3 mais a soma de 2. Para saber a soma de 2, precisamos calcular 2 mais a soma de 1. Para saber a soma de 1, precisamos calcular 1 mais a soma de 0. Quando chegamos à soma de 0, encontramos o caso base. Tá? E o caso base retorna 0 e impede que essa recursão continue indefinidamente, infinitamente. Tá? Depois começa a fase de retorno. Tá?
Soma 1, retorna 1 mais 0, portanto retorna 1. Soma 2, retorna 2 mais 1, portanto retorna 3. Soma 3, a soma de 3 retorna 3 mais 3, portanto retorna 6. E assim sucessivamente. A soma de 4 retorna 4 mais 6, portanto 10. Tá? Então, em outras palavras, as chamadas descem até o caso base e os resultados sobem, sendo combinados. O valor final é 10, que corresponde a 4 mais 3 mais 2 mais 1. Tá bom? Beleza. Alguns erros que são muito comuns. Tá? O primeiro é esquecer o caso base. Sem ele, a prova por indução não começa. Tá? E o algoritmo recursivo pode não parar. Então, outro erro é assumir aquilo que deveria ser provado. Tá? Na indução, a hipótese de indução é P de K, mas a conclusão do passo é P de K mais 1. Nós não podemos simplesmente assumir P de K mais 1. Tá? Também é comum escrever uma regra recursiva que não aproxima o problema do caso base. Em algoritmos, isso pode gerar chamadas infinitas. Tá? Em computação, indução e recursão aparecem em vários contextos. Quando provamos que um laço mantém uma propriedade, usamos a ideia muito próxima da indução. Quando analisamos algoritmos recursivos, nós precisamos justificar término e correção. Quando trabalhamos com estruturas como listas, árvores e expressões, muitas definições elas são naturalmente recursivas. Portanto, a importância do tema não está apenas na técnica matemática, mas na forma de raciocinar sobre programas que executam em etapas e sobre estruturas definidas em partes menores. Para fechar, retomemos a ideia central. A indução matemática ela é uma técnica para provar afirmações numeradas pelos naturais. Tá? Ela exige caso, base e passo indutivo. A recursão é uma forma de definir objetos ou algoritmos a partir de casos menores. Então, ela exige um caso inicial ou um caso base e uma regra que avance ou reduza o problema corretamente. Tá? Na próxima aula, nós vamos seguir para estruturas algébricas, operações binárias, grupos, subgrupos e homomorfismo, isomorfismo, tá? Aguardo vocês, dúvidas, sugestões, escrevam aí que eu respondo. Um abraço, até mais.